A Comissão de Política Urbana já realizou 41 audiências públicas para debater a lei de zoneamento, que define as atividades que podem ser instaladas nos diferentes locais da cidade. Para fazer um balanço do que foi discutido até agora, conosco no estúdio o relator do projeto, o vereador Paulo Frange, do PTB. Tudo bem, vereador? É um prazer tê-lo conosco aqui. Boa tarde. Boa tarde, prazer é nosso. Vereador, quase 7.000 pessoas participaram dessas audiências públicas. É um número esperado de participação? É um número esperado, acima da nossa expectativa, até porque vem de um processo que passou pela Prefeitura, que já fez as audiências públicas. Já retornaram 7.000 pessoas e manifestaram. As manifestações são grandes. Quais foram os principais pontos debatidos? Então, nós recebemos pelo hot site da Câmara já mais de 162 mil acessos e que deixaram suas manifestações. 60% vieram manifestações nas audiências públicas, trouxeram os seus problemas, 40% do hot site. A manifestação mais comum ocorre aí em 39%, quase 40%, o conflito entre zona residencial e zona corredor. São pessoas que moram nessas regiões, que têm acesso muito rápido à internet, estudaram o assunto e se manifestaram. E com muitas sugestões muito boas, inclusive, que nós vamos acatar na relatoria. Por exemplo, uma discussão que havia, que era o temor em que uma zona corredor pudesse ter lindeira a uma zona que não é residencial, um prédio colocado alto, de tal forma que ficasse confinada a zona residencial. Ficou estabelecido com uma boa parte desse pessoal das zonas residenciais, de que nós vamos ter o corredor dos dois lados, de tal forma a afastar os prédios de cima das zonas residenciais. Essa foi uma das manifestações muito boas. Não permitir a entrada por nenhum lote de corredor por trás da zona residencial. E não permitir que a entrada aconteça na esquina, além dos 50 metros desse lote lindeiro que fica na esquina. Portanto, protege completamente a zona residencial. Isso é uma colaboração que veio, inclusive, das associações que se organizaram. E pedidos de alteração de zoneamento também apareceram muitos, né, vereador? Muito. A alteração do zoneamento é muito comum. Quase que 20% de toda demanda é pedido de mudança de zoneamento. Incluir ZEIS em alguma área, retirar ZEIS porque não concorda, e mudança de zona mista, não concordar com o raio que transforme em zona de eixo alguma área, pedido para que reduza a zona de eixo, onde você tem a possibilidade de construir sem gabarito, e 4 vezes a área do terreno, onde você tem uma topografia desfavorável, caso da Vila Madalena, você tem aclives e declives acima de 40%, 50%, 60%, ou o Ipiranga, que reclamou que tem ruas sem saídas e ali vai ter prédios muito altos, as ruas são estreitas, as pessoas não querem continuar morando no sossego. Nós estamos modulando e tratando cada um desses casos. Mas são inúmeros, são 20% da demanda que nós tivemos até agora. Vereador, e essas manifestações, esses assuntos que foram abordados, já eram esperados pelos vereadores? Esses temas que foram levantados? Não, nós esperávamos ter mais movimentação em torno dos movimentos de moradia, porque foi assim que aconteceu no plano diretor. A nossa surpresa é de que o plano diretor contemplou mesmo os movimentos de moradia. 13,5% de todo o território da cidade foi contemplado com área especificamente reservada para movimento de moradia, sendo que desses 13,5%, 12% são áreas que têm problema de regularização fundiária, chamada ZEIS 1. Então, os movimentos de moradia se manifestaram mesmo, a audiência pública que teve aqui na Câmara foi a maior, deu 547 pessoas, mas são ajustes finos, mas não tem uma demanda tão grande quanto teve no plano diretor, que foi a grande maioria. Isso nos deixa muito tranquilo. E agora tem que achar um momento de convivência entre o que eles querem a mais de habitação versus os espaços que eles querem ocuparem. Uma boa parte identifica logo uma área verde ou uma área que era do verde e não está hoje verde e ele quer utilizar aquela área de Zepan. E como encontrar o equilíbrio nessa situação, vereador? Pois é, nós temos que encontrar o equilíbrio e encontrar a justiça. O que falar para um, temos que falar para o outro. Então, nós determinamos, junto com a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, com os técnicos que estão nos acompanhando, o seguinte: nós não vamos demarcar ZEIS em áreas que sejam de Zepan, exceto onde tem uma área que você tem
uma ocupação organizada, consolidada há muito tempo, e que nós temos que demarcar as EIS 1 para que o município possa fazer a regularização fundiária disso. Aquela que foi esquecida no plano passou batido. Então são poucas as áreas que nós temos que tratar dessa forma. O Parque dos Búfalos, por exemplo, onde ele entra? Essa está demarcada como ZEIS 4, vai continuar como ZEIS 4, até o momento não tem nenhuma situação que possa mudar isso, até porque tem uma decisão judicial de que não nos obriga a intervir. Como existe um projeto em andamento protocolado, existe o direito ao protocolo e a obra tem início de obra autorizado, nós não temos como tratar da forma contrária. Do mesmo jeito, quando nós temos, por exemplo, um parque demarcado, muitas vezes se pede para colocar uma ZEIS para moradia naquele local. O parque já está no plano diretor, já tem 20%, 25% iniciado, já tem empenho de recursos para essa área, nós não vamos demarcar ali, naquela área de parque, uma ZEIS. Temos que explicar os movimentos de moradia, que há um limite entre buscar espaço para habitação e preservar o verde. Vereador, essa primeira etapa, então, acabou das audiências públicas. O que acontece a partir de agora? A partir de agora, nós estamos trabalhando muito em cima das demandas. São 3.000, por enquanto, que chegaram e continuam chegando. Esse final de semana nós conseguimos analisar mais de 1.000. É um final de semana prolongado, mas foi possível analisar um número muito grande, porque tem o conforto de você trabalhar isoladamente e com muita gente ajudando. E daqui para frente, nós vamos apenas consolidar tudo isso e encontrar um ponto para que no final desse mês de outubro ou a primeira semana de novembro a gente tenha a oportunidade de apresentar ao plenário para uma primeira votação. A primeira votação é para a gente poder manifestar para a sociedade o que é que nós entendíamos e entendemos até agora dessa manifestação que teve como contribuição. E aquilo que está vindo como contribuição dos vereadores, que aumentou muito nessa última semana as demandas dos vereadores por situações que são temáticas, do verde, na área de indústria, na área de moradia popular. Todas essas áreas serão contempladas, serão tratadas para que a gente possa ter uma votação em primeira, contemplando a grande maioria desses desejos. Aquilo que ficar faltando, com certeza, nós ainda temos a possibilidade de fazer um outro ajuste para votação em segunda. Isso nós estamos cumprindo um cronograma que nós apresentamos ao Ministério Público logo no início dessas ações. Depois da votação em primeira, ainda acontecerão outras audiências públicas, é isso, vereador? Depois da votação em primeira, nós vamos fazer 8 devolutivas. Uma grande, para que devolva a todos, que expliquemos a todos. Vamos manter isso tudo publicado na internet, para que todos recebam essas informações. Publicar antes da votação, para que todos conheçam sobre o que vai ser votado antes da votação. E depois, as devolutivas serão macro-regionais, para que a gente possa explicar em cada uma das regiões o que foi contemplado e quais são as mudanças da lei. E aí, com certeza, virão muito mais manifestações contrárias, a favor, gostou, não gostou, para que a gente possa afinar tudo isso e em dezembro a gente ter um texto que contemple a grande parte da sociedade. Mas a população pode continuar mandando suas manifestações, suas sugestões pelo site? Pode continuar e deve continuar. Hoje mesmo, pela manhã, recebemos uma belíssima contribuição de alguém que foi funcionário de uma subprefeitura, aposentado em casa. Ele, olhando os mapas, ele fez uma sugestão pela internet e nos deu a felicidade de receber uma informação preciosíssima, que é, na verdade, um erro na interpretação do nosso mapa. Portanto, todos podem colaborar. Você que está em casa, não deixe de acessar o hot site da Câmara. Entra no site da Câmara, acesse e faça a sua manifestação. Todas serão vistas, todas têm protocolo eletrônico e todas nós vamos responder. câmara.sp.gov.br/lei de zoneamento. É isso, vereador. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, vereador. Boa tarde. Eu agradeço.